Queridos, esse é o tema da palavra que eu queria trazer para vocês. Eu estava falando de manhã que eu não sou pregador não. Eu gosto de conversar numa linguagem acessível, de cima do púlpito. Aqui na igreja tem pregadores maravilhosos, pastor Arri, pastor Guilherme, tanta gente boa. Pastor Nilson prega, eu fico só olhando, Jesus. Pastor Denis, tanta gente que prega, né? Aí a gente diz, eu não sei pregar desse jeito, mas eu vou falar do jeito que eu sei, né? Eu creio que Deus tem um meio de falar com as pessoas conforme a necessidade daquele momento. E talvez as pessoas que vieram hoje aqui foi para ouvir do jeito que eu sei falar. Então lá vai. Eu só sei ser assim, né? E vocês talvez não saibam, mas crente acredita, eu sou tímido. Eu nasci tímido, eu me escondi atrás dos outros para ninguém me ver dentro de uma igreja. Mas aí eu disse, peraí, as pessoas precisam não ver a mim, mas o Senhor que está em mim. E aí eu fui ficando mais sabidinho. E conheci uma mulher maravilhosa que mudou a minha história. Está sentada ali, Denise Xavier. Deus faz assim. Deus põe uma idônea, competente para fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. É isso que significa idônea no hebraico. Alguém que, se ela não estivesse, você não chegaria onde chegou e não consegue fazer as coisas que deveriam e precisam ser feitas. Por isso que não é bom que o homem esteja só. São 37 anos, 7 meses e 1 dia hoje. Pudesse, casava de novo. Tinha o mesmo sogro, a mesma sogra. Cunhado, eu ia pensar. Queridos, nós vamos hoje falar um pouco sobre chamado de Deus. E quando a gente pensa o chamado de Deus, a gente vem na mente, Deus me chamou para quê? E aí a gente pensa que o chamado é uma coisa restrita aos heróis do passado, né? Quando Deus chamou os heróis do passado. Ou, atualmente, um pastor, um presbítero, um missionário, um líder de ministério, e você diz, mas eu sou só um crente na igreja. Eu mal sei falar. Eu sou igual o pastor, me escondo atrás dos outros. Se me chamar lá para frente, a perna treme, o microfone cai, eu bato no microfone, Se eu perguntar quem tem dificuldade de falar em público aqui, eu creio que muitas pessoas vão ter. E se eu escolhesse alguém para dar uma saudação, quer ver? Aí já tem gente se escondendo. Então, nem todo mundo nasceu para ser aquele líder que está à frente de muitos. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu acho que eu não tenho chamado para coisa nenhuma, eu só fui chamado para ser crente mesmo. Vamos lá, né? Eu, por exemplo, nunca fui chamado para mexer nesse negócio aqui. E aqui nós vemos, queridos, alguns exemplos dos grandes chamados do passado. Abraão estava na terra de Caldeus com seu pai Terá, seu irmão, e o irmão dele morreu. E Terá ficou angustiado e saiu da terra de Caldeus e se mudou de cidade. E um belo dia o Senhor disse para ele, Abraão, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te abençoarei grandemente, te farei grande o nome. Você será conhecido. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, vai ser amaldiçoado. Mas os que te abençoarem, Abraão, vai ser abençoado.
Abraão tinha família, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha primos, sobrinhos, gado, servos, a esposa Sarai. Você acha que foi fácil para ele? Depois que o pai dele morreu, foi que ele saiu em direção à terra que ele nem sabia onde era. Já pensou você acordar de manhã e Deus disser para você: arruma a mala e vai para um lugar que depois eu digo? Você vai dizer: hã? Não, isso não é de Deus não. Como pode ser de Deus? O que você acha que passou na cabeça de Abrão, que se tornou em Abraão, de Sarai, que se transformou em Sara? Uma mulher estéril que Deus disse: farei de ti uma grande nação. Deus, acho que você esqueceu que está faltando alguma coisa aqui. Ele abriu mão, queridos. Houve muita renúncia, houve dificuldade, houve problemas a serem resolvidos, conflitos familiares, conflitos pessoais. E dependendo do temperamento dele, ele pode até ter adoecido fisicamente. Porque você acha que Abraão era imune às doenças psicossomáticas? As quedas de cabelo, caspa, cólica, diarreia, mancha na pele, dor de estômago, insônia, pesadelo. Ou você acha que ele é um super-homem? Não, queridos. Ele era um homem igual a você e a mim. Sara era uma mulher igual a você, estéril. E Deus prometeu que ele ia ter filhos. O que você acha que passou na cabeça desse grande patriarca? Ele teve um chamado poderoso, mas ele enfrentou grandes dificuldades. A Bíblia não fala detalhes, mas pensando na nossa humanidade, não tem como algo transformador que muda o destino e a rota das pessoas não trazer conflitos emocionais, pessoais, familiares, financeiros, em todas as áreas. E a gente vê também, queridos, aqui Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos servindo a seu sogro Jetro. Um belo dia, uma sarça pega fogo e não se consome, e Deus diz: volta no Egito, que eu quero libertar o povo, o meu povo que está clamando. Ele disse: mas eu sou pesado de língua. Eu passei muito tempo sem aquelas aulas do egípcio antigo. Eu estou falando uma língua aqui do deserto. Eu passo mais o dia falando com cabras e carneiros do que com gente. Eu sei fazer mais bé do que qualquer outra coisa. Eu já até aprendi a falar com as cabras e com os carneiros. Como é que eu vou falar com o faraó? Mas Deus, o que é que você acha que passou na mente de Moisés enquanto ele caminhava em direção ao Egito, queridos? O chamado de Deus traz implicações e transformações profundas, mas dá experiências a você que você jamais abriria mão dela por um conforto qualquer que seja. Quando ele chegou no meio do povo, o povo disse: e você, quem é? Você fugiu daqui, né? É um fugitivo, fugiu para não ser preso. Quem foi que mandou você? Qual era o currículo dele? Nada que justificasse, querido. Ele passou por conflitos no chamado, mas ele sabia quem tinha comissionado ele. Abraão sabia quem tinha chamado ele. Não era qualquer um, não. Era o Deus Todo-Poderoso. Moisés sabia quem tinha chamado ele, que foi Deus Todo-Poderoso. Aqui você vê um personagem, um soldado com um cântaro na mão, uma tocha. Um belo dia, um jovem chamado Gideão, da tribo de Manassés, estava no lugar que pisa uva, malhando trigo, porque os midianitas roubavam toda a produção do povo de Israel. E ele estava lá fazendo, batendo no trigo, para tirar da palha o grão, para depois moer e fazer farinha, fazer pão. E apareceu um anjo para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: o quê? Eu? Valoroso, corajoso, fazendo as coisas escondidas com medo dos midianitas? De jeito nenhum.
O Senhor vai levar você a libertar o povo e vencer os midianitas. Mas nossa família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o filho menor, o mais novo, o caçula, o ponta de rama. Quem sou eu? Eu, varão valoroso? Esse anjo aí não me conhece, não me conhece, não é possível. Esse anjo sei não, viu? Acho que precisa atualizar o GPS dele e o Google dele, sei lá. E ele fez os desafios com chuva, com lã, que molhava a terra, não molhava lã, molhava lã, não molhava a terra, e fez uma oferta ao Senhor, e o anjo tocou com a ponta do cajado, e aqui, e consumiu, e ele disse: foi o Senhor que me chamou, eu vou. E ele começou a regimentar o povo de Israel, e levantou um exército de 32 mil homens. Gente, 32 mil homens é gente ou não é? Só que o exército midianita tinha 135 mil homens. Se você tivesse um exército de 32 mil homens para lutar com um exército de 135 mil homens, você fazia o quê? Pernas para que te quero. Você acha que ele não sofreu conflitos emocionais, doença física, reações físicas? Olha, Gideão, a gente foi lá, tem 135 mil homens para lutar com a gente, e a gente tem quanto? 32 mil. Será que foi Deus mesmo que chamou? As coisas têm tudo para dar errado. Aí Deus disse: é o seguinte, quanto? 32? Está muito. Está muito. Manda os frouxos, os covardes ir embora. Olha, não precisa lutar não. Quem quiser ir embora pode. 22 foram embora, 22 mil. Só ficaram 10 mil. Aí pronto. Fosse nordestino, disse: lascou-se. 32 já era pouco, 10 agora é quase nada. Aí Deus disse: está muito. Manda beber água no riacho. Quem beber assim, você separa para um lado. Quem beber como um animalzinho, com a boca na água, você separa, que esse não serve. Aí sobraram 300 homens. Gente, 300 contra 135 mil. O que você pensaria? Como seu corpo reagiria? Como sua família diria o que para você? Aí o Senhor disse: não se preocupe, acendam as tochas, pega os cântaros, vocês vão dar um grito de guerra e vão em direção ao acampamento dos midianitas. Gritem alto e joguem os cântaros no chão. Os midianitas ouviram o barulho daqueles 300 cântaros quebrando e o grito do povo, e Deus fez uma confusão no meio deles, dos midianitas, e eles começaram a fugir pensando que tinha um gigantesco exército vindo, e todos os 135 mil soldados foram mortos, porque eles começaram a lutar entre eles, confusos. Deus confundiu a mente deles, causou confusão no arraial dos midianitas. Mas ele não sabia que ia acontecer isso quando foi chamado lá no começo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. O chamado tem dessas coisas. O Senhor chama e Ele se responsabiliza por você. A gente vê, queridos, Elias, um homem que vivia na época de Israel, que Acabe e sua esposa endemoniada Jezabel oferecia sacrifícios a Deus Baal e Azera. E chegou um dia, queridos, que o profeta Elias disse: nós vamos fazer um sacrifício lá no monte, lá no Carmelo, e nós vamos ver quem realmente é Deus para acabar com essa bagunça aqui. E aí vieram os 450, e Acabe, Jezabel e todo o povo, e ele disse: ofereçam primeiro. E cortaram o boi, e fizeram cânticos e oferendas e orações, e Baal não respondeu. Aí Elias arrumou de pedras o altar, cortou o animal, o novilho, mandou jogar água para deixar bem encharcado,
e orou ao Senhor, e o Senhor respondeu com fogo. E todos os 450 profetas de Baal foram mortos naquele dia. Pastor, que coisa poderosa. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele, Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões e situações humanas que nós. A gente vê, queridos, João Batista, primo de Jesus, 6 meses de diferença. Vivia no deserto, foi chamado para ficar no deserto pregando. Roupa fedida, pele de camelo. Alimento, gafanhoto e mel silvestre. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Tá bom. Tanajura, alguém já comeu? Não, tenha vergonha não, eu sei que já comeu. Já. Não, tem mais, não. Gente, aqui é Nordeste. Não tenha vergonha. Quem já comeu tanajura? Segunda vez. Tá vendo? A terceira vez, quem já comeu tanajura? É gostoso ou não é? Eu não sei, eu nunca comi. Queridos, se tanajura tem alguma coisa fofinha para morder, gafanhoto não tem nada. E está ele lá comendo crocante, o gafanhoto, todo sujo de mel, misturado com gafanhoto na barba, na roupa. Pense na caatinga, não tinha desodorante, não tinha Listerine. Ele só não fedia muito porque ele ficava dentro da água, batizando o povo, sabe? Você acha que foi difícil ou fácil para João Batista assumir essa missão de ser o preparador do caminho para o Messias? Quando Jesus se aproximou para se batizar com ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que assim que batizou, uma voz vindo de Deus dos céus veio e todos ouviram, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, e se ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Aquilo foi tremendo para João Batista. Quando ele viu aquilo, eu creio que ele disse: valeu a pena atender o chamado do Senhor. Perdeu a cabeça, foi degolado, mas não foi fácil para ele responder ao chamado do Senhor. Ele deve ter passado por conflitos, situações familiares, a mãe, o pai, os amigos, se privou de amigos, foi tido como louco, como radical, mas ele sabia quem chamou ele. Então nós vemos, queridos, que no passado houveram todos esses homens, e eu queria dizer para você: você não precisa ser igual a eles. Eles foram marcos e exemplos do passado para a nossa vida. Foi isso que aconteceu na vida deles: sacrifícios pessoais, lutas e provações e renúncia. Vocês, pastor, eu nunca pretendi ser nenhum desses grandes homens, mas eu tenho passado exatamente por isso aqui: renúncias, lutas, provações e sacrifícios pessoais. Sabe por quê? Porque o Senhor também te chamou. O Senhor chamou você. Disse: pastor, quando eu não era crente, eu era pecador, sabe, perdido, tudo, baseado, tá, negócio, um pozinho branco. Entrava na night, aí saía só no outro dia, aprontava, tal. Mas pastor, aqui para nós a minha vida até que era tranquila, tinha muitos amigos, aquela coisa tal. Mas depois que eu me converti, pastor, parece que a coisa apertou para o meu lado. Os meus amigos começaram a reclamar, o pessoal do trabalho começou a me criticar, fazer umas piadinhas, fazer os memes comigo. Fizeram até um desenho comigo na internet, com a Bíblia na mão, assim. Eu perdi muitos amigos, perdi muitas amizades. Parece que até o dinheiro ficou mais curto, pastor. Parece que as coisas estão desandando. Será que eu estou no caminho certo mesmo? Porque depois que eu comecei, as coisas deram uma apertada em minha vida. Parece que as coisas ainda não se ajustaram. Olhe para o seu irmão e diga: seja bem-vindo ao time de filhos de Deus. É assim mesmo. É assim mesmo. Você tem um chamado, querido. O mundo, que não é seu amigo nem amigo de Deus, se revolta contra você, e tudo conspira para atrapalhar a sua vida. E tem coisa que parece estar errada, e o menino adoece, e o menino é atropelado, e a esposa, não sei por que, ficou com a cara feia, ou o marido, que já tinha cara feia, ficou mais feio ainda.
Alguma coisa parece que mudou no mundo invisível. E mudou. E eu queria dizer para você, não desista do chamado de ser um filho de Deus. Ah, pastor, você não sabe nem o que eu estou passando. Se o senhor soubesse, até a burrinha chorava. Nem quero, eu já tenho minhas lutas. Mas eu quero dizer para você que a palavra é fiel e verdadeira. E essa palavra, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. E ela diz que, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são designados segundo o seu propósito. As coisas que você passa, por ter decidido ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, todas as situações fazem parte do plano de Deus para o seu crescimento. Ah, pastor, meu ministério está uma tribulação, pastor. Depois que eu fui pastor, eu pensava tanto sonho, o seminário me deu tanta expectativa, pastor. Mas sei não, pastor, eu acho que eu vou desistir, não sei. Não é que pastor pensa de vez em quando em desistir de ser pastor. Ele pensa todo dia, sabe? Tem de gente desistindo do ministério, porque não é fácil. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? É todo mundo de uma vez só. Não precisa nem a terceira vez. E são designados segundo o propósito. Você faz parte do propósito de Deus. Deus fez um plano com você. Ah, pastor, foi quando eu nasci junto com meus pais. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha morrido por você. Essa história é antiga. A gente gosta de ouvir história antiga, né? Tem as crianças que dizem: ô vó, conta uma história aí do tio fulano. Conta a história quando a senhora era pequena. Tem criança que gosta, né, de história de mal-assombro, de não sei o que, daquelas coisas. E era assim. Eu, pelo menos quando era criança, pensava que antigamente tudo era em preto e branco. Porque todas as fotos que eu via eram em preto e branco. Não sei se já tiveram essa ideia. E antigamente era estranho, tudo em preto e branco. Então, queridos, tudo contribui, porque Deus chamou você há muito tempo, antes mesmo de você ser gerado pelos seus pais. Você não é um acidente. Ah, pastor, eu nasci de um estupro. Deus transforma bênção em maldição, querido. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu sou fruto de um abuso. Ah, pastor, minha mãe tentou me abortar algumas vezes e não conseguiu. Sabe por quê? Deus tinha um plano para a sua vida. Ah, pastor, minha família é uma tribulação. O senhor precisa... Não quero nem ver. Alguém coloca sal em carne que não vai apodrecer, sim ou não? Não. A carne tem que receber o sal. Carne do sol, charque, senão apodrece. A Bíblia diz que você é sal da terra. Você está no lugar certo, na sua família atribulada, porque você é sal para salgar lá. Você é luz, e luz não se esconde. Pastor, lá na minha família, pelo amor de Deus, só a misericórdia. Exatamente isso. As misericórdias do Senhor se renovam pela sua vida a cada manhã. E esse é o motivo de você não ser destruído. Para você ser luz na sua família. Todas as coisas contribuem. Não se preocupe. Está passando por situações de dificuldade, está passando por situação financeira, doença, família, filho desviado, droga, marido que saiu, marido que está... Não importa. Todas as coisas contribuem. Pastor, mas não dá para pensar assim. Tá. Se você crê na palavra, a palavra de Deus fica sobre a sua forma de pensar. Mas eu não entendo, pastor. Não precisa entender. Precisa crer. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que ainda não se veem. Você ainda não viu, mas você tem convicção. Ah, pastor, isso é uma coisa louca. É. Seja bem-vindo ao hospício. A Bíblia diz que o evangelho, para aqueles que se perdem, é o quê? Loucura. Quem olha para você e diz: não, dia de domingo, dia de sábado à noite, Maceió com uma orla dessa, e você vai para a igreja. Deus tem um chamado para nós, e Ele nos convoca a crermos na sua palavra, porque as pessoas só podem desfrutar daquilo que Deus tem, se elas creem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Jesus. Eu queria que o irmão lesse 2 Timóteo 1,9. Um outro irmão já vai deixar aberto 2 Tessalonicenses 2,14. E o outro 1 Coríntios 1,9 vai ler bem forte. Nós fomos chamados, sim, não com aquele chamado do patriarca Abraão, não com o chamado de Davi, não com o chamado daqueles grandes homens. Eles foram marcos para uma história a nível mundial. Nós fomos chamados para nossa família, para nossa sociedade, para alguma coisa aqui. 2 Timóteo 1,9, alguém pode ler? Antes dos tempos eternos, Ele nos chamou para sermos alcançados pela sua graça, através de Jesus Cristo, onde não merecíamos nada, e Ele nos deu a salvação. Ele nos tratou como amigos quando nós éramos inimigos dEle. Ele nos chamou para sermos amigos dEle, para sermos alcançados. Isso é o chamado de Deus para todos os homens, que a graça de Deus se manifeste salvadora a todos os homens. Ele chamou você para ser filho de Deus. 2 Tessalonicenses 2,14. Para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para alcançarmos a glória do Senhor, para sermos alcançados pelo poder de Deus, para usufruirmos da presença de Deus. Ele nos chamou para isso, alcançados pela graça, alcançados pela glória de Deus. 1 Coríntios 1,9. Nós somos chamados para comunhão. Comunhão, lembra? Estar junto, sentar junto, comer junto, rir junto, conversar junto. Não sei se você conhece esses crentes que são mais doidinhos do que a gente, que quando vai orar diz: Jesus, senta aqui, que eu quero conversar com o Senhor. Não tem uns crentes que fazem isso, né? Senta aqui não, que aqui é lugar de Jesus, eu vou conversar com Ele. E essa pessoa às vezes tem umas conversas e disse: Jesus falou comigo isso. Aí eu falei para ele: mas é assim? Eu disse: peraí. E virou compadre, foi? Pulou fogueira junto, foi? Queridos, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E você só pode ter intimidade de quem você conhece. E a Bíblia diz: buscai, conhecer e prosseguir em conhecendo ao Senhor. Está lá em Oséias 6,3. E 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Vamos procurar conhecer mais a Deus, ler mais a Bíblia e menos Netflix, amém? Eita, eu falei. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Oséias, está escrito. E que o povo é destruído por falta de conhecimento. Vamos conhecer mais o Senhor. Quando conhecemos, nós temos intimidade. Quando temos intimidade, se revela coisas. Por isso que tem gente que fica: aí eu falei com o Senhor e Ele falou isso comigo. Aí eu falei: Jesus, não sei o que. Aí eu reclamei: mas não é assim, minha filha. Eu disse: rapaz, vocês já ouviram gente assim? E a gente dá uma vontade, né, de também estar assim, né? A gente fica só se deliciando só com a história. Quando você conhece, você gera intimidade. E a intimidade gera revelação. Guarde isso. Está lá 2 homens. Vamos falar dos homens depois das mulheres. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que foi? O CSA perdeu, né? Também, 3ª divisão. E o CRB? Não, o CRB é Série B, já é melhorzinho, não sei o que, tal. E a pescaria? Rapaz, estava ruim para peixe, não sei o que, tal. E o carro? Rapaz, estava com motor, não sei o que, tal. Tá, tchau. E aí, como é que foi a conversa? Você foi legal, a gente falou de futebol, de carro, de pescaria e tal. Não. Agora ponha 2 mulheres que se conhecem. Ô amiga, como é que você está? Não estou bem, vamos conversar? Vamos. Assim? Olha, é o seguinte, lá em casa está uma situação. Aquele meu filho, a outra já está chorando.
sabe nem o nome do menino, mas está chorando. Empatia. Aí o médico diz que meu ovário deu um cisto gigantesco que pode romper a qualquer momento. A outra diz, já estou sentindo até aqui. Aí o meu exame deu um negócio que eu não entendi. Você sabe o que é isso? Não, vamos pesquisar no Google. Google, o que é isso? Aqueles foram 2 homens que não se conhecem. Se conheceram ali, não tem intimidade nenhuma. Aí você pega 2 mulheres conhecidas. Aí elas já começam a conversar, né? Porque se conhecem, gera intimidade. E ela começa a revelar coisas que o ginecologista dela ainda nem viu o exame. E a outra já sabe. A inteligência artificial do ChatGPT diz que o tratamento é esse. Quando for falar para o médico, exija isso. Não faça isso não, que você mata o médico, pelo amor de Deus. Tem paciente que chega com a lista, doutor, já pesquisei isso no ChatGPT, os meus misericórdias. As mulheres, por terem conhecimento uma da outra, gera intimidade e começa a trazer revelações. E daqui a pouco as 2 estão chorando, as 2 estão rindo junto, as 2... Aí ela sai dali, esqueceu até o cisto de ovário. Ela está mais leve, mais... Puxa vida, eu só queria conversar. E encontrei alguém que eu conheço e tem intimidade. Quando você conhece o Senhor e prossegue em conhecer, você começa a ter intimidade. E o Senhor começa a trazer revelação sobre coisas. Diz o psicólogo, os psicanalistas, os terapeutas que é insight. Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. É assim. Como uma luz que se abre, as coisas, a revelação de Deus e a sabedoria de Deus começa a se revelar na sua vida. Diga assim comigo: quem conhece, tem intimidade. Quem tem intimidade, recebe revelação. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Quem foi que escolheu você? O Senhor. No dia que eu escolhi Jesus para ser... Não. Gente, tu não valia nada. Tu sabe, né? Tu sabe, tá. Lembra? No verão passado que você fez? Não valia nem aquela pipoca que o caroço não pocou e ficou lá, quebrando o dente do povo. Foi o Senhor que escolheu você. Olhou assim e disse, sim, rapaz. Deus olhou e disse, mas pai... Aí Jesus disse, não. Ele fez errado, fez. Aprontou. Como aprontou? Esse menino já era traquino desde que nasceu. Chutava a mãe dentro da barriga. Mordia o peito dela. Comia o lanche do irmãozinho. Mordia os meninos na escola. Tem gente que já está se identificando aí. Na adolescência, misericórdia. Era chamado na escola os pais quase todo dia. Quando casou foi um desmantelo. Pense numa vida desmantelada, um miserável pecador. Aí Deus diz, viu Jesus como ele era? Isso é. Mas toda culpa e vergonha do pecado dele, eu já paguei na cruz do Calvário. Aí quando Deus olha para você, vê através de um filtro chamado Jesus. E as suas misérias, suas vergonhas, suas culpas são absorvidas pela graça, misericórdia, bondade e amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele chamou para você ser agraciado com a graça dele, com o perdão dele, com o amor dele e o compromisso dele de viver de uma forma que na terra represente ele. Como eu posso representar, pastor? Dando fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, Ele vos conceda. Isso é um dos critérios para Deus ouvir sua oração. Você produzir fruto, e esse fruto permaneça. Fruto do Espírito. Paz. Não é bom chegar em casa e ter um ambiente de paz? A pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, como é bom estar em casa. Às vezes acontece mais com os homens que chegam cansados. As mulheres também estão trabalhando muito, estão muito sobrecarregadas, estão a ponto de só misericórdia. Mas a maioria dos homens ainda são os provedores, pelo menos
é o tradicional, que o homem chega em casa cansado. E a esposa tem que recebê-lo. Meu amor, desde a hora que você saiu até agora, eu estava morrendo de saudades de você. Às vezes nem estava, mas profetiza, pelo amor de Deus. Vem aqui, ó, sua roupinha. Tome seu banho e venha tomar aquela sopinha que eu fiz para você de legumes. Está quentinha. Você gosta de noz moscada? Eu coloquei um pouquinho. Gostou da sopa? Gostei. Vamos assistir o jornal junto. Ela não gosta nada de jornal. Você viu aquela notícia? Aí ela... Aí depois que ele tiver... Uau! Ela disse, olha, o menino foi chamado na escola. O síndico me mandou chamar, porque ele apertou todos os botões do elevador e travou. Eu fui para o médico e o resultado é esse. Sabe aquele cisto do ovário? Aí você vai dar o relatório com sabedoria, porque ele quer ter paz. A esposa também precisa ter paz dentro de casa, porque a Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas. E diz: pais, não irritei vossos filhos. Mas podia ter: pais, não irritei vossas esposas, porque tem esposo que mata na unha. Tem. É porque eu já nasci assim, pastor. Eu sou grosso desde nascença. Você é grosso porque você é chato e quer ser grosso. Mas você tem instrução suficiente e mensagem da palavra para ser polido. Paz, amor. Não adianta você chegar para sua esposa, para o seu esposo e dizer: I love you, baby. Je t'aime, mon amour. E eu te amo, bambino de meu coração. Ou em hebraico, ou em chinês. Você precisa fazer como Deus fez, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que demonstre o amor. A esposa gosta muito de ouvir, né? Eu te amo. O homem não faz muita questão não, mas gosta. Mas se tem uma coisa que deixa uma mulher, uau, é quando ele demonstra e diz: deixa que isso eu resolvo. A pia está pingando estranho, está molhando as panelas de baixo. Deixa que isso eu resolvo. O chuveiro parou de esquentar. Deixa que eu resolvo. Não toque nisso. A lâmpada está meio... Deixa que eu resolvo. Aquele menino passou a ser filho dele. O seu filho, não é dos dois, né? Mas daquele jeito a mãe já está quase abrindo mão. Deixa que eu resolvo. Meu filho, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tranca na porta, fecha a porta, diz: que negócio é esse? Você está insultando a minha mulher. Mas é a minha mãe. Antes de ser sua mãe, é minha mulher. Sem eu com ela, você não existia. Aprenda a respeitar seus pais. Ponha quente em cima do menino, com autoridade. E deixa sua esposa descansada. Demonstre o amor por ela, com atitudes práticas. Chega dia de domingo e diga: cozinha é minha. Acorda meia hora antes, faz aquele cuscuzinho recheado, crepioca, banana assada com canela, pãozinho frito na panela, café fresquinho, ovos mexidos. Você quer dizer que ama na cama, mas precisa dizer que ama na cozinha e na mesa. Usa os melhores talheres, os melhores pratos, os melhores copos, aquele suplá mais bonito. Quando tiver tudo pronto, põe uma musiquinha romântica tocando, vai buscar ela: meu amor, o seu café está pronto. Põe um paninho aqui e diga: eu posso lhe servir mais alguma coisa? Depois que ela comer, recolha tudo, manda ela para a sala para ver as últimas mensagens, vai lavar os pratos. Limpe o fogão, que você deixou uma porcaria. Limpe a pia, o chão. Põe a mesa do almoço já. Isso. Demonstração de amor é uma coisa prática. Não é isso que Jesus tem feito com a igreja? Nos servido com o pão da vida, com alegria.
Aí depois você liga para aquele amigo seu na hora do almoço, que começa com a letra I, que sabe cozinhar, iFood. iFood. Porque se você cozinhar, ela não come. Então chama o iFood, queridos. Maridos, você quando chega cansado, você não gostaria que a tua esposa dissesse: meu amor, senta aqui, no sofá, senta aqui. Aí ela pega aquela bacia de água morna, uma toalha bem fofinha, cheio de bolas de gude, umas 80 bolas de gude no fundo. Aí põe o seu pezinho aqui para você fazer massagem na planta dos pés. Aí massageia seus pés, enxuga. Não precisa beijar não, tá? Quantos maridos gostariam que a esposa recebesse você assim em casa? Seja sincero, os homens. O irmão ficou em pé ali. O irmão ficou em pé porque eu acho que o pé dele está precisando de uma ajuda. Eu queria que uma mulher lesse Mateus 7,12, uma mulher com voz forte. Os maridos estão esperando isso. Os maridos estão esperando. Eu mesmo comprei um bocado de... Olha, dica, saquinho com 200 bolas de gude na Casa Vieira, R$30. A bacia, a toalha e a água você já tem em casa. Os maridos, queridos, já estão até sonhando. Vou na Casa Vieira amanhã. Alguém vai ler? Está dizendo aqui: portanto, tudo que vocês querem que os outros vos façam a vocês, façam também vocês a eles. Ou seja, marido, você quer que elas façam isso com você? Faça primeiro nela. Você já fez isso com a sua esposa? Pastor Nilson disse que fez. Pastor, como eu gostaria de ela fazer uma massagem nos seus pés. Você já fez massagem nos pés dela? Você serviu a ela? Isso é pouco, porque a Bíblia diz que é para nós amarmos nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se ofereceu por ela. Ou seja, a sua morte, se for necessária, para você morrer no lugar dela. Então fazer uma massagem nos pés, fazer um café da manhã, não é nada, queridos. Para de ser cabeção e abençoa a mulher que ajuda você a crescer e ser você quem você conseguiu ser, porque você só conseguiu porque ela está ao seu lado. Quer frutificar amor, paz, alegria, tem que ser alegre. Não, pastor, é porque eu nunca recebi amor quando era criança, meu pai nunca disse que... Cabeção, mude, aprenda com a palavra. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pastor, pisou no meu pé, é 2 quentes e 1? Não, filho. É para ser manso. Eu às vezes me exaspero no trânsito. Tem uns caras que parece que fez carteira de motorista por EAD, né? Assim, né? A distância. Aí trava o carro, não anda. Eu digo: ô cabeção, ô boca de lata. Porque eu não sei chamar palavrão, né? Aí tem que... Filho de Jezabel, sei lá, algum nome assim. Aí minha esposa: calma, bem, bem sou eu. Calma, bem. Mas a gente tem que exercitar esses frutos, o fruto do Espírito, para que ao parecermos com Jesus, as pessoas vejam Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, aquela glória para a qual nós fomos chamados, e para que as nossas orações sejam respondidas. Não foi só Abraão, Gideão, Moisés que foram chamados para uma grande obra, não. Nós somos chamados aqui para fazer algo dentro da minha família, da sua família. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se esforcem em viver esse chamado do Senhor, em ser santo, em ter a graça do Senhor, a glória do Senhor, em ser filho de Deus, de produzir frutos, de representar o reino de Deus, porque nós somos reino. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado.
É fácil, pastor? Não, não esqueça. Aflição, conflitos pessoais, familiares, tudo vai aparecer. Mas não esqueça também, Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece de coisas estranhas, inesperadas, ruins, Deus vai transformar em algo maravilhoso. Quem é esse Deus que nós servimos, queridos? Quem é esse Deus que nos comissionou, nos chamou para ser filho deles? Olha só, Ele é esse que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Está lá os cientistas, né? Não, porque tem 400 bilhões de estrelas. Não, porque está se expandindo o universo. Não, está se encolhendo. Não, porque isso... Coitado. Vamos dar nome a uma estrela, e põe o nome de quem descobriu. Aqui está dizendo que o Deus que lhe comissionou, que lhe chamou para ser filho dele, conta o número das estrelas, chamando-os pelo nome. Veja a grandeza de quem lhe chamou. É o mesmo que chamou Abraão, mesmo que chamou Gideão, mesmo que chamou Davi, João Batista, mesmo que chamou Elias, que chamou Moisés. É o mesmo Deus. Chamou você para ser filho de Deus através do sacrifício de Jesus. E para se tornar filho de Deus é simples. A todos que o receberam, receberam o Senhor como o Senhor, o dono da sua vida agora. Curios, do grego, Senhor da morte e da vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser filhos por esse Deus todo-poderoso. Grande é o nosso Deus e de grande poder. Não há limite no seu entendimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Tem coisas que pertencem só a Deus. Está lá em Deuteronômio que diz: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus. Mas tem muita coisa a ser revelada por Deus que Ele não revelou porque nós pouco o conhecemos, pouco lemos a respeito dele, e por não conhecermos não temos intimidade, por não ter intimidade não tem revelação. Mas pastor, às vezes eu me sinto tão pequeno. Será que Deus sabe que eu existo? Será que Ele se importa mesmo comigo, porque eu tenho passado por tanta coisa desde a minha infância? Será que Deus está vendo o que eu estou passando no meu ministério, as dificuldades, aquelas traições de ministério, aquele pessoal dissidente? Se Deus te conhece, eu queria nesse momento que apaguem-se as luzes para nós assistirmos um vídeo de 1 minutinho e pouco, que fala um pouco a respeito da grandeza do nosso Deus. Eu já assisti esse vídeo umas 50 vezes e todas as vezes mexe com a minha alma. É muito curtinho, mas muito intenso. Está vendo aqui? Vem aqui. O louvor pode vir? O louvor já pode vir? Naquela pontinha de luz. Se chama Andrômeda. É a coisa mais distante visível ao olho nu. O que é uma estrela? Não. É uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? Eu não faço ideia. 300 bilhões. Nossa. E o Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. Ele tem um destino traçado para mim. Você pode glorificar o Senhor, dar uma salva de palmas ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo, querido, Ele sabe o seu nome.
Você não é um desconhecido para Ele. O que você passa não é desconhecido aos olhos dEle. O seu clamor não é esquecido aos ouvidos dEle. E eu gosto de dizer uma coisa que... Sabe aquela oração que você já fez há muito tempo e não foi respondida? Deus não esquece as orações que ainda não foram respondidas. É esse Deus que lhe chamou para ser filho de Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Moisés, de Elias, de Davi, de João Batista. É o mesmo Deus, todo-poderoso. O mesmo Deus. E o seu chamado tem implicações, dificuldades. Porque o mundo é seu inimigo. E o inimigo de Deus é seu inimigo. E a sua carne é sua inimiga. Mas você tem o Espírito de Deus dentro da sua vida te fortalecendo e fazendo com que o poder de Deus se manifeste na sua fraqueza, na sua humanidade, para te fazer cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser luz perfeita. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos escolheu a nós, nos chamou para ser filhos, e Ele não esquece o nosso nome. Assim como Israel tinha na palma das mãos de Deus escrito o nome, o nosso nome também está escrito no coração de Deus. Ah, pastor, é muito difícil, o que vai acontecer comigo? Sua vida está nas mãos do Senhor. E Ele diz lá em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. O salmista diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor cuida de você antes de você nascer. Você não nasceu por acaso. O que você está passando não é desconhecido do Senhor, mas Deus tem um plano, um projeto para toda a vida daqueles que Ele chama para ser filhos de Deus. Senhor, nós queremos não pedir mais nada, nós queremos te agradecer pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, tua graça que me alcançou e é salvadora. Quero te agradecer, Senhor, por ter passado por coisas tão difíceis, mas eu estou aqui, eu sobrevivi. O barco quase enche de água, mas tu estavas dentro do barco comigo. E todas as coisas que eu irei passar, eu quero de antemão declarar: eu confio em ti, os meus olhos estão postos em ti. Como disse, Senhor, o rei de Israel, Josafá: ainda que eu não saiba o que fazer, os meus olhos estarão postos em ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu conheces a mim pelo nome, antes dos meus pais darem um nome. Tu sabias que eu estava passando nas situações que eu estou hoje, antes de eu passar. Mas tu conheces o fim antes do começo. Tu és um Deus que já nos acolhe em teus braços e nos ajuda nessa caminhada. Obrigado, Senhor, por nos escolher, por nos chamar e por fazer com que, Senhor, nós possamos brilhar a tua luz e sal aqui na terra, como filhos de Deus. Nós queremos apenas te agradecer nesse momento e te louvar, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
Deixe-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Queridos, antes de nós liberarmos a bênção apostólica, eu queria saber se no nosso meio tem alguém que quer, porque já crê no Senhor Jesus, senão não estaria aqui. Receber Ele, como diz lá em João, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Então você já crê, mas nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso essa noite, nós queremos que, se você se sentir confortável, você possa sinalizar assim, para que a gente possa estar orando com você, se tiver alguém em nosso meio. Que bom. E eu queria lançar um desafio para todos vocês da igreja. Vamos trazer mais um, basta um. Aí vocês sentam no chão e eles sentam nas cadeiras, né? Porque convida alguém, dá essa oportunidade. Tem pessoas que estão aguardando há tanto tempo ser socorrida e não sabe como ser feito isso. E só você conhece essa pessoa. Só você tem o acesso àquela sala no seu trabalho onde aquela pessoa está. E às vezes você já pegou ela com os olhos vermelhos. Não, é porque eu estou com alergia, nada, estava chorando. E você não... Você precisa chegar junto. As pessoas estão precisando de socorro, estão precisando de Deus. E Deus não vai descer na terra. Ele já tem os filhos dele para fazer isso. Vocês são embaixadores do reino de Deus. Vocês representam o reino de Deus aqui na terra. Chega junto deles. Se ele não quiser abrir o coração, diga: tudo bem, mas eu posso orar por você? Ora. Faça oração curta, mas deixa que Deus e o Espírito Santo faz o resto. Não é na sua força, não é violência, não, é o Espírito Santo que faz. Mas a boca de Deus na terra se chama você. A vida cristã e Jesus que ele vai conhecer é através de você. Se ele não quiser ouvir, ore por ele. E se ele quiser ouvir, seja breve e peça a Deus sabedoria para falar direto ao coração dele. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações, a virtude e o poder do Espírito Santo esteja de forma tão abundante da sua vida, que você possa transbordar para todos da sua casa, do seu trabalho, da sua escola. Todos aqueles que chegam perto de você possam sentir que você é um homem ou uma mulher de Deus, que foi chamada para ser filho de Deus, e que eles desejem isso através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê a mais perfeita paz, a paz que só o Senhor Jesus dá e que o mundo não conhece, mas vai conhecer através de você. Que o Senhor te abençoe e dê uma semana maravilhosa a você, cheia de desafios, e que você sinta e creia na presença e no cuidado de Deus, aquele Deus todo-poderoso
que conhece você pelo nome. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém.